Palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 29, o versículo 9 diz assim: portanto, guardem e cumpram as palavras desta aliança, para que vocês prosperem em tudo que fizerem. Versículos 14 e 15: não é somente com vocês que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje está aqui conosco diante do Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Versículo 4: mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Tome seu assento, muito obrigado, Deus vos abençoe. Muito propício esse tema, homens de aliança, mas eu queria meditar com vocês nessa noite sobre o coração da aliança e a aliança no coração. O coração da aliança e a aliança no coração. O coração da aliança fala do propósito ao qual Deus escolheu um povo para ser seu. Mas a aliança no coração fala que esse compromisso ele vem do interior. Nós vivemos uma crise de aliança e de compromisso. As relações interpessoais hoje são o que nós chamamos de relações líquidas. Elas não têm nenhum compromisso. Imagine alguém que vai a uma festa de casamento, e eu acredito que muitos dos irmãos já foram aqui em cerimônias de casamento. Imagine alguém que vai na cerimônia, que observa toda aquela ornamentação, que observa o vestido da noiva, que observa o terno do noivo, que observa toda a ornamentação, ele fica emocionado com aquilo, ele até chora no altar com as alianças, mas quando termina aquela cerimônia, aquela aliança, ele diz: isso não é para mim. Eu já tive um colega assim. Ele acha bonito, ele até se emociona, mas ele diz: isso não é para mim. Casar e compromisso não é para mim. Talvez você conheça alguém assim. Ele nunca quer saber de compromisso. Ele nunca quer saber de aliança. E servir a Deus para muitas pessoas tem sido assim. Eles vão à igreja, eles ouvem o sermão, eles gostam do louvor, eles até se emocionam na hora do culto, mas eles não têm um compromisso com Deus. Ele diz: compromisso eu não quero. E nós vivemos uma crise de aliança. O livro de Deuteronômio é um chamado à renovação da aliança com Deus. Ele é o 5º livro da Bíblia. Alguns dizem que ele é o coração do Pentateuco, porque Deuteronômio é um dos livros mais citados no Novo Testamento, juntamente com Salmos e Isaías. São mais de 100 menções de Deuteronômio no Novo Testamento. O próprio Jesus usa Deuteronômio quando ele vai repreender o diabo e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Contra a idolatria ele diz: adorarás somente ao Senhor teu Deus. E um dia questionaram Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deuteronômio tem uma importância muito importante na Bíblia. E tem uma referência muito grande no Novo Testamento. E quando nós olhamos para esse livro, nós precisamos entender a sua estrutura. O que é este livro? Como que esse livro está estruturado? Qual é a mensagem dele? O livro de Deuteronômio, ele na verdade são discursos de Moisés ao povo. Depois que toda aquela geração morre no deserto, Deus permite então que os filhos cresçam. Só que aquela geração não viu os milagres, a saída, o mar vermelho, e agora Moisés precisa fazer uma menção da lei. Alguns vão interpretar Deuteronômio como a segunda lei. Por quê? Porque a tradução grega, a Septuaginta, vai trazer como segunda lei. Mas a tradução hebraica significa: essas são as palavras. Ou seja, alguém pode pegar Deuteronômio e pensar bem assim: Deuteronômio vai trazer uma nova lei, mas na verdade não. Moisés não está trazendo uma nova lei, ele está reafirmando a lei que sempre existiu. A mesma lei que Deus fez com o povo, Moisés agora está repetindo a uma geração que não conhecia os feitos do Senhor no passado. Isso já traz um entendimento para nós. Nós não precisamos de um novo evangelho. Nós não precisamos inventar a roda do evangelho. Nós precisamos das verdades eternas e aplicar ela para as novas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos e para todos aqueles que precisam ouvir o evangelho. Tem gente dizendo que a gente precisa atualizar a Bíblia. Tem gente dizendo que a gente precisa fazer de tudo para ganhar todos. Mas o que nós precisamos é ser fiel à palavra da aliança.
Nós não precisamos de uma nova aliança, de uma nova palavra. Nós precisamos resgatar a antiga aliança e pregar a nova geração. Irmãos, nós não interpretamos a Bíblia à luz do mundo, ao contrário, nós interpretamos o mundo à luz da Bíblia. E é isso que nós precisamos. E Deuteronômio, então, traz esses discursos de Moisés. Agora você imagina, chegar no final da sua vida, no final do seu ministério, pastor Eduardo Paiva, e o Senhor falar para você: olha, eu vou cumprir a minha aliança, porque eu sou fiel. Deus é um Deus de aliança. Sempre os homens na história quebraram a aliança. Deus faz uma aliança com Abraão, Deus faz uma aliança com Isaac, com Jacó. Eles falham, mas Deus sempre permanece fiel. E a gente até tem um hino que a gente canta aí, né, pastor? Deus é fiel a mim, és fiel a mim. Eu não concordo com isso, não é bíblico. Deus não é fiel a nós como nosso servo. Deus é fiel a Ele mesmo e às suas palavras. Ele é fiel à sua aliança. Deus não tem compromisso em ser fiel com o que a gente pede. Deus tem compromisso em ser fiel com a palavra dEle. E aí então, Moisés prega aquela mensagem através de discurso. Mas Moisés chega no final do seu ministério e Deus diz para ele: você vai ver a terra, mas você não vai entrar nela. Moisés insiste, Moisés ora, e chega um momento que Deus fala: não fale mais disso, Moisés. Você vai subir no monte, você vai olhar a terra, você vai morrer e você não vai entrar nela. Imagine você chegar no final da sua vida e você ouvir isso da parte de Deus. Será que muitos de nós permaneceríamos fiéis até o final do nosso ministério? Qual seria a nossa reação quando a gente ouve o que a gente não quer? Tem muito crente com a síndrome da Branca de Neve, né? Bíblia, Bíblia, o que tu diz para mim? Tu és uma bênção, serás cabeça e não cauda, tu vais prosperar. Aí quando a Bíblia diz: essas maldições vêm sobre você, não, isso não é para mim. Não. A gente quer que o espelho, a Bíblia, sempre fale o que a gente quer ouvir. Mas o que a gente se torna quando a gente ouve o que a gente não quer? Quando Deus diz bem assim: você não me santificou diante do povo. Era para Moisés falar diante da rocha, e o falar é símbolo da oração, da dependência. Mas Moisés quer fazer pelos seus próprios esforços. Ele bate, como se o poder viesse dele. E ele não santifica o Senhor diante do povo, e Deus o pune. Você não vai entrar. Muitas das nossas lutas não são vencidas pelo nosso braço, pela nossa própria força. Deus está dizendo: fale diante de mim. As nossas lutas são vencidas através da oração. Tem muita gente, tem muito crente lutando, tem muito crente brigando, tem muito crente arrumando encrenca, porque quer vencer pela sua própria força. Deus está nos chamando a lutar pela oração. E aí então, Deus diz isso para Moisés. Mas é interessante que Moisés permanece fiel, mesmo tendo essa sentença de Deus. E no final da sua vida, ele termina o seu ministério da melhor forma, pregando para a sua congregação. Que Deus nos dê graça, pastores, a terminar a nossa vida nessa terra pregando o Evangelho e sendo fiel. Moisés então faz discursos àquele povo, e é uma nova geração, porque a antiga geração morreu no deserto, e Deus falou: para cada ano que vocês murmuraram, serão um ano no deserto. Então vocês ficarão 40 anos nesse deserto, e o cadáver de vocês cairá nesse deserto. E os filhos de vocês, que vocês disseram que não vão entrar na terra, eles vão entrar e vão ver a minha promessa. Deus disse isso. E aqui agora está uma geração nova. E Moisés precisa recapitular a lei, trazer a lei, explicar para eles o que Deus fez. Então é isso que Deus faz. Antes de atravessar o Jordão, nas planícies de Moabe, de frente da promessa de Deus, Moisés então agora faz os seus discursos. Como é que o livro de Deuteronômio pode ser dividido? Primeiro, do capítulo 1 ao final do capítulo 4, ele pode ser dividido como algo assim: não se esqueça, lembre. Moisés recapitula o que Deus fez no passado. E esses capítulos trazem o que Deus fez na história. Isso diz para que a gente nunca esqueça os feitos do Senhor em nossa vida. É um alerta dizendo: não se esqueça. Não se esqueça do que Deus fez. Não se esqueça das ações de Deus sobre a sua vida. Mas do capítulo 5 até o versículo 26, o alerta é: obedeça, cumpra. Moisés faz uma exposição da lei, e os 10 mandamentos é o coração da lei.
É a forma daquele povo se comportar diante das nações vizinhas. Quando aquele povo entrar naquela terra, o comportamento deles vai ser diferente, porque agora eles têm a lei, eles têm a instrução. O crente, ele vive de maneira diferente, porque ele tem a palavra de Deus que norteia o caminho dele, que norteia a vida dele. Quando eu falo de crise de aliança que a gente vive, um dia alguém perguntou para a inteligência artificial, e escreveu bem assim: inteligência artificial, eu queria saber se eu posso me separar do meu marido, porque ele não está mais recolhendo o lixo da casa. A inteligência artificial disse: olha, eu concordo, entendo os seus sentimentos, eu acho que você deve pedir o divórcio. Isso pode parecer engraçado, mas tem gente consultando a inteligência artificial para tomar suas decisões. E agora tem um estudo que diz que a inteligência artificial está sendo programada para falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Por isso que ler a Bíblia não é fácil. Por isso que abrir Deuteronômio não é fácil. Porque não vai dizer só apenas o que eu e você queremos ouvir. Vão dizer verdades que muitas vezes serão indigestas para nós. E aqui então, Deus usa Moisés para dizer: cuidado, obedeçam, vivam conforme essa lei. Quando vocês entrarem na terra, vocês serão diferentes. Sabe por quê? Porque vocês terão a minha lei, a forma de se comportar e de viver. O crente, ele não segue os padrões da IA, ele segue os padrões da Bíblia Sagrada. Ele vive pela Bíblia, ele vive pela lei, ele vive pelo Evangelho. O comportamento dele é diferente, porque ele é moldado pela palavra de Deus. Mas os capítulos finais, do capítulo 27 ao capítulo 30, a mensagem é: cuidado. Todas as nossas escolhas têm consequências. E Deus coloca diante do povo: vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição? Não tem só bênção não, viu, irmãos? Tem um Deus também que é zeloso pela sua palavra. E tem um Deus que pune também tudo aquilo que desagrada a Ele. E Deus coloca diante daquele povo: escolham o que vocês querem. Se vocês fizerem assim, se vocês seguirem a minha lei, vocês terão bênção sobre a sua vida. Mas se vocês não fizerem isso, todas as nações saberão que vocês perecerão, e eles vão até perguntar: o que aconteceu com esse povo? E as nações dirão: o Senhor destruiu eles, porque não foram fiéis. São palavras de Deus. Então o livro de Deuteronômio são 3 discursos de Moisés, e do capítulo 31 em diante relata a sua morte. E nesses discursos, Moisés está dizendo: lembre-se. Ele está dizendo: obedeça e cuidado. É um perigo quando a gente vai perdendo aquela memória espiritual. Quando a gente vai perdendo aquela memória que diz o que Deus fez na nossa vida. Quando a gente estava perdido, quando a gente estava longe, quando a gente não conhecia o Senhor. É um perigo para nós quando nós perdemos a nossa forma de agir, de se comportar em todas as relações, quando a gente não se baseia pela Bíblia Sagrada. E é um perigo quando as nossas escolhas são erradas e a gente quer pedir oração. Um dia desse, a gente estava lá na organização trabalhando, e aí de repente um colega não estava se adaptando ali ao jeito de trabalhar. Porque muitas vezes as pessoas vivem numa atmosfera que eles interpretam tudo como espiritual. E ele não conseguia entregar aquilo que a organização estava pedindo para ele. E quando o gestor falava para ele: olha, você precisa desenvolver essas práticas, você precisa fazer isso, você precisa ter esse comportamento, ele apenas falava assim: ora por mim. Ele falou: não vou orar por você. O que você precisa não é oração, o que você precisa é atitude. Então tem muito crente assim: ora por mim, pastor. Ora por mim, irmãos. O que você precisa, na verdade, é tomar atitude. É viver segundo a palavra de Deus. E não esconder essas coisas através da oração. A gente minimiza muita coisa através da oração. E Deus está nos chamando a mudar de comportamento. E aqui então, quando nós chegamos a este livro, a esses discursos de Moisés, Moisés agora começa a recapitular tudo aquilo que Deus fez. E aqui, no capítulo 29... é a tradução do que significa o livro. São estas as palavras da aliança. O livro de Deuteronômio, na verdade, são sermões de Moisés para aquela nova geração. São discursos de Moisés antes dele morrer, antes do povo entrar na terra prometida. E esses discursos falam da renovação da aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de conserto. Embora essa palavra signifique contrato, conserto, a aliança de Deus com o seu povo vai mais do que um papel. Fala de obediência, fala de coração.
Alianças antigas dependiam de deveres e direitos. Aqui Deus está falando: vocês não fizeram nada para que eu ame vocês. Ao contrário, eu vos amei por causa do meu amor. A aliança de Deus conosco não é feita por aquilo que nós fizemos, mas pelo amor dele. E João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a obediência é uma resposta a essa aliança de Deus. Irmãos, nós temos um contraste aqui de duas gerações. Primeiro, uma geração que viu sinais, uma geração que viu maravilhas, uma geração que viu o mar vermelho, uma geração que viu Deus afogar os inimigos, e uma geração agora que não viu nenhum sinal e precisa viver conforme a lei. E nós somos essa geração que, embora não veja sinais, que embora não veja mais o mar se abrir, mas vive pelo poder da palavra de Deus. Pedro diz: vocês mesmo sem vê-lo, vocês o amam. Sabe por quê? Porque a prova da fé vai aperfeiçoar você. Mesmo que o crente hoje não veja sinais e maravilhas, ele vive pela fé, baseado no poder da palavra de Deus. Tem muita igreja cheia, tem muita igreja que não cabe gente, mas só igreja de sinais. E tem crente que todo dia quer ver um sinal, todo dia ele quer ver um milagre, todo dia ele quer ver o sol se abrir, todo dia ele quer que Deus pare o sol, e ele quer que Deus faça milagre, porque senão ele não sobrevive. Mas uma fé autêntica, irmãos, não vive só de sinais, ela vive de obediência, ela vive de comunhão, ela vive de aliança. E o que a gente aprende então com esse livro e sobre essa aliança? Nós aprendemos que, primeiro, viver em aliança com Deus exige uma fé autêntica. Como é que você sabe que alguém está aliançado com Deus, em comunhão com Deus? É quando ele tem uma fé autêntica, não uma fé que só busca sinais. Moisés começa dizendo assim: vou falar uma coisa para vocês. A geração passada foi assim. Moisés mandou reunir todo o povo de Israel, então lhes disse: vocês viram com seus próprios olhos, ou seja, aquele povo viu com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez com Faraó, com seus servos, como Deus abriu o mar vermelho. E ele chega no versículo 4: mas até o dia de hoje, o Senhor não deu a vocês um coração para entender, olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Moisés está dizendo: aquela geração viu tudo isso, mas morreu no deserto. Aquela geração tinha uma fé que era uma fé baseada apenas em milagres. E o povo que mais viu milagres foi a nação de Israel. Mas foi o povo que não adentrou na terra prometida. Quem vive de sinais não vive com uma fé autêntica. Quando soprar o vento, quando descerem os rios, quando baterem sobre a sua casa, você logo vai se afastar, porque você vai deixar de ver sinais e vai ver prova. E uma fé autêntica, ela suporta provas, ela suporta o deserto. Uma fé autêntica, ela fala com Caleb: olha, lá tem gigantes, é verdade que eles são maiores do que nós, é verdade que eles são um povo maior, mas se o Senhor quiser e se agradar de nós, nós vamos entrar lá. A fé, ela vê aquilo que o olho natural não vê. A fé autêntica vê os sinais de Deus em todos os lugares. E ele começa dizendo: até o dia de hoje. Moisés reúne aquela congregação e diz: olha, a geração passada caiu. Os pais de vocês morreram. Os pais de vocês viram sinais, viram maravilhas, mas morreram. Mas até o dia de hoje o Senhor não tinha dado a vocês um coração ensinável, um coração que compreenda. Isso fala da conduta de cegueira que aquela geração vivia. Quem não vive em aliança com Deus, vive longe de Deus, vive cego e não consegue enxergar Deus nas ações da sua vida. Ele caminha no deserto e ele não consegue ver a providência de Deus nesse mundo. E aí então Moisés disse: mas Deus é poderoso para dar a vocês um coração que possa enxergar, compreender e ouvir. Até o dia de hoje, o Senhor não deu um coração para entender. E Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por quê? Porque se discernem de forma espiritual. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
Uma fé autêntica, ela vê além do natural. Uma fé autêntica sabe que no deserto ninguém pode prover, mas Deus pode mandar o maná. E quando Deus manda o maná, não é outro, é Deus que está mandando. Quando o calor está causticante, esse Deus traz sombra e traz alívio. Quando o frio à noite está para quase consumir aquela nação, Deus vem como uma chama de fogo e aquece o seu povo. Sabe por quê? Eles conseguem ver Deus em todos os sinais. Eles sabem que um dia, outro dia, é misericórdia e graça de Deus. Então, a fé autêntica, ela precisa de um coração que enxerga, de um coração que vê Deus nas pequenas atitudes. Às vezes Deus não abre o mar e você não vai ver o mar se abrir, mas Deus vai trazer provisão. Deus vai trazer o pequeno maná diariamente. E o crente precisa enxergar isso diariamente. Isso fala de um coração que sabe discernir as coisas. E aí ele continua dizendo: mas ele também não deu olhos para que vocês enxerguem. Eles viam os sinais de Deus, mas diziam: isso não é Deus. Era melhor estar no Egito. Daqui a pouco isso passa. Eles não conseguiam enxergar Deus naquela provisão. E aí Moisés continua: vocês também não têm ouvidos que possam discernir. Não é só ouvir por ouvir, é um ouvir que desemboca em obediência. É por isso que Jesus repetidamente diz às igrejas do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Viva, pratique. Não é só ouvir por ouvir. Deus não está nos chamando nessa noite para ouvir só mais um sermão. Deus está nos chamando a uma mudança de vida através do sermão. Deus não está nos chamando nessa noite somente para ouvir mais uma mensagem. Deus está nos chamando para que essa mensagem transforme o nosso comportamento, que o nosso ouvir se transforme em prática e assim a nossa aliança seja evidenciada pelas pessoas. O que nós precisamos, irmãos, é um coração para discernir os milagres de Deus em cada dia da nossa vida. O que nós precisamos, irmãos, são olhos para enxergar a providência de Deus diária quando nós levantamos. O que nós precisamos é de um ouvido para discernir e praticar a aliança de Deus e saber que essa aliança é parte da minha comunhão com Deus. É isso que nós precisamos. Então ele continua, e chegando no versículo 9, ele então faz um compromisso com aquele povo. O povo se reúne e diz: vocês agora têm um coração que pode entender. Vocês agora podem compreender que tudo aquilo que aconteceu foi a mão de Deus guardando vocês. Mas agora o Senhor exige de vocês um compromisso. Irmãos, conhecer a Deus, ter comunhão e aliança com Deus, deve repercutir em obediência e adoração a Deus. Deus não nos chama apenas para ouvir os seus milagres. Deus não nos chama apenas para ouvir sermões. Deus não nos chama apenas para ouvir louvores. Deus nos chama à obediência, a uma mudança de vida, para que essa aliança conduza os nossos passos. E agora no versículo 9 ele diz: portanto, já que vocês ouviram isso, já que vocês viram que todos os sinais foi Deus, já que vocês agora têm um coração que é ensinável, que pode enxergar Deus nas circunstâncias da vida, agora cumpram as palavras dessa aliança, cumpram e guardem. Veja que a palavra guardar significa cuidar, e guardar está coligado em praticar. Deus não está nos chamando para decorar a Bíblia. Deus não está nos chamando para decorar versículos. Deus não está nos chamando para ser mestres da exegese, da hermenêutica. Isso é bom. Deus está nos chamando para que esse evangelho transforme a nossa forma de viver, transforme os nossos comportamentos, as nossas relações interpessoais. Tem muita gente que conhece a Bíblia na cabeça, mas não consegue se relacionar com os irmãos. Tem muita gente que conhece a Bíblia, é mestre na Bíblia, mas ele não tem convívio com equipe. No trabalho ele não tem amigos, ele não sabe se relacionar. Como que essa teologia vai desembocar em pregação do Evangelho? Como é que a gente vai ganhar as pessoas, se as pessoas, antes de olhar para o nosso conhecimento, vão olhar para o nosso comportamento? Como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não desenvolve relações interpessoais? Como que a gente vai pregar o Evangelho se a gente não fala com o nosso vizinho?
Como que a gente vai viver a nossa aliança se a gente tem inimizade no trabalho? Irmãos, essa aliança com Deus, esse evangelho tem que transformar a nossa forma de viver no mundo. As pessoas têm que olhar para mim, para você, ver a diferença. Ver que nós somos diferentes porque nós vivemos segundo os padrões da palavra de Deus. E assim nós teremos autoridade para pregar o evangelho. E ele diz então, portanto, guardem e cumpram. É interessante que o livro de Atos, Lucas vai começar assim. Essas são as palavras de tudo aquilo, Teófilo, que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ele não só ensinava como um grande mestre, ele praticava. Fazer e ensinar, pregar e viver, ter aliança e obedecer. Estar na igreja, mas saber que o culto vai além da igreja. É para essa aliança que Deus está nos chamando, para uma vida prática. Como que você percebe que alguém tem uma aliança com Deus? Quando ele vive em obediência. Quando esse relacionamento me faz obedecer aquilo que Deus fez por mim. E a obediência, irmãos, não é apenas um contrato. A obediência não são regras, a obediência é uma resposta do coração às misericórdias de Deus. Eu obedeço porque Ele me amou, eu obedeço porque Ele me salvou, eu obedeço porque Ele é o meu Senhor, eu obedeço porque eu estava no Egito e Ele me tirou do Egito, eu obedeço porque eu era servo de Faraó e agora eu sou servo dele, eu obedeço porque Ele tirou o jugo da minha vida e agora o seu jugo sobre mim é leve, eu obedeço porque Ele me tirou da casa de servidão e está me levando para a terra prometida. É por isso que o meu coração obedece, é por isso que nós temos graça, é por isso que nós temos presença, porque a obediência é uma resposta às misericórdias de Deus. Tem muita gente querendo viver religião, e viver religião você não vai ter comunhão com Deus. Tem muita gente querendo viver regras, e regras não duram muito tempo. Deus está nos chamando a viver em um coração que responde à misericórdia dEle. Deus está nos chamando a amá-lo acima de todas as coisas. Deus não estava dizendo para o povo, eu tenho um contrato para vocês, Moisés, dá o contrato para o povo assinar. Não, Moisés está dizendo, Moisés, fala da minha palavra, eu vou abrir o coração deles, eu vou abrir a mente deles, eu vou abrir os olhos deles, e eles vão me amar, e eles vão saber que tudo que eles passam é a minha mão, é a minha graça, é o meu poder. É esse coração que Deus vai nos dar nessa noite, é esse coração que enxerga a providência de Deus, até para chegar nesse culto ele sabe que Deus livrou ele em todos os lugares, porque Deus tem conduzido a nossa vida. Que Deus nos dê corações perceptíveis para adorar e conhecê-lo nessa noite. Mas aí, meus irmãos, essa aliança, ela aponta para algo maior do que Moisés. Essa aliança aponta para algo maior do que aquela terra prometida que estava geograficamente em um lugar. Essa aliança aponta para aquele que viria, que é maior do que Moisés. Essa aliança aponta para um coração que não apenas receberia entendimento, mas um coração que seria transformado. Deus usa o profeta Jeremias e diz, eis que faço uma aliança nova com vocês. Eu vou tirar o coração de pedra, eu não vou reformar esse coração, eu vou mudar esse coração. Eu não vou dar um coração apenas lustrado, mas sendo de pedra. Somente Deus tem o poder de criar nova todas as coisas. E Deus diz, eu vou dar um novo coração. E é um coração de carne, é um coração sensível, é um coração que chora na minha presença, é um coração que reconhece a minha graça, é um coração que reconhece a minha salvação, é um coração que sabe que tudo aquilo que nós experimentamos vem do alto e é providência de Deus. E essa aliança aponta para quem é maior do que Moisés. Essa aliança aponta para aquele que diz, essa é a nova aliança feita no meu sangue. Moisés não derramou o seu sangue para salvar aquele povo. Moisés não morreu para salvar aquele povo. Moisés apenas discursou os discursos de Deus. Mas Deus estava dizendo, vai chegar um tempo
que o coração de vocês vai ser transformado. Vai chegar um tempo que eu farei uma aliança nova com vocês. Eu vou arrancar esse coração e vou colocar um coração novo, um coração sensível, um coração que adora, um coração que chora, um coração que glorifica. E essa aliança vai ter preço de sangue. E o sangue foi o sangue do Calvário que transforma a nossa vida e nos dá nova vida e nos dá um novo coração e nos faz saber que nós somos filhos e que essa aliança teve preço de sangue e que agora a sua palavra está guardada no nosso coração e nós vivemos por essa aliança. Mas essa aliança também, ela tem implicações para a nossa família. E ela também tem implicações individuais. Moisés chama o povo, e naquele tempo, as mulheres muitas vezes não eram contadas, nem os filhos. Os homens representavam a família. Mas agora o texto diz que Moisés chama os homens, as mulheres, as crianças e até os servos que trabalhavam ali como estrangeiros na mão de obra, até o rachador de lenha, até quem tirava a água. Moisés está dizendo: vocês têm uma responsabilidade. A lei não é só para os mestres. O evangelho não é só para os cristãos. O evangelho é para quem precisa de Jesus. E diz: essa aliança é para vocês, os filhos de vocês, e não só para vocês, como nós lemos, versículo 14: não somente com vocês que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje está aqui diante do Senhor nosso Deus, mas aqueles que também hoje aqui não estão. Se nós vivermos essa aliança, se nós vivermos essa palavra, nós seremos referência para a nossa própria família. Nós seremos referência para os nossos filhos. Nós seremos referência para os nossos netos. Nós seremos referência para aqueles que muitas vezes nunca virão à igreja, mas verão o seu comportamento. E é para isso que Deus está nos chamando, para dizer que primeiro a aliança é individual. Todos nós aqui temos a responsabilidade de agir diante dessa aliança, escolhendo bênção ou maldição. Escolhendo estar em aliança com Deus ou longe de Deus. Talvez você esteja perto da aliança, mas não vive a aliança. Talvez você ache bonita a aliança, mas não fez um compromisso com a aliança. Talvez você ache as palavras da Bíblia muito interessantes, mas essas palavras ainda não transformaram o seu comportamento. Deus está nos chamando para sermos transformados por essa aliança. Porque através da transformação da nossa vida, haverá transformação na sua família, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua parentela, e aqueles que nós estamos não enxergando aqui nessa noite, e esses bancos que estão vazios, amanhã poderão estar preenchidos. Sabe por quê? Porque através da aliança na nossa vida, ela vai chegar na nossa casa, ela vai chegar na nossa parentela, ela vai chegar na nossa vizinhança, ela vai chegar em outras pessoas que verão as marcas da aliança na nossa vida. A aliança, ela traz implicações para a nossa família. Por isso que viver em aliança nada mais é do que viver em comunhão com Deus. Viver em comunhão com Deus é saber que essa aliança não é baseada nos esforços que eu faço, mas é baseada primeiro no coração transformado. Ninguém vai viver em aliança se ele não tiver um coração transformado. Ninguém vai amar a Deus e a sua palavra se Deus primeiro não fizer com que ele nasça de novo. Se Deus não arrancar o coração de pedra e lhe dar um coração novo. E é isso que Moisés estava dizendo. Mas nessa noite, irmãos, o Senhor abriu os nossos olhos. O Senhor trouxe luz pelo Evangelho, que nos faz compreender: se nós estamos aqui é por causa de Jesus. Se nós estamos aqui foi porque Ele mudou o nosso passado. Se os nossos filhos estão na igreja foi porque Ele tem um compromisso com a nossa família. Se a nossa família está aqui é porque a lei de Deus está sendo pregada através das nossas vidas. E a promessa dEle vai alcançar toda a nossa família. Então, que nessa noite nós possamos viver essa aliança. Que nessa noite nós possamos ser fiéis até o nosso último suspirar de vida. Que as nossas falhas não façam que a gente desista do nosso ministério. Que a nossa falta de oração, de falar com a rocha, não faça que a gente busque os nossos próprios recursos e faça com a nossa própria força. Mas que nessa noite a gente volte à oração,
que a gente volte à dependência, que a gente volte a reconhecer que toda a providência que nós temos, ela vem de Deus, que todo o livramento que nós temos, ele vem de Deus, que nessa noite nós não sejamos apenas ouvintes dessa aliança, mas praticantes dessa aliança, que nessa noite a gente tenha um compromisso verdadeiro de não apenas gostar do culto, gostar da liturgia, mas viver o culto na própria vida, viver o culto em família, viver o culto em sociedade, viver o culto no trabalho, e assim ser moldado por essa aliança. Deus está nos chamando a consertar e renovar a aliança com Ele nessa noite. E sabe como Deus nos chama a renovação da aliança? É por meio da sua palavra. Tem gente esperando o profeta, tem gente esperando o sonho, tem gente esperando o céu se abrir no quarto, e Deus está nessa noite dizendo: fale a minha palavra. Fale, porque quando eu falar, eu vou abrir o coração dele, eu vou dar a ele entendimento, eu vou dar a ele um coração para discernir, eu vou dar olhos para ele enxergar que toda a providência vem da minha mão. E é para isso que Deus está nos chamando nessa noite, para receber um coração novo, um coração transformado, para que a escuta do Evangelho se converta em prática fora da igreja. E aonde você está, eu queria orar por você. Da forma que você está, curva a sua cabeça. Talvez você goste da aliança, talvez você goste do culto, talvez você goste dos louvores, talvez a sua família goste dos louvores, mas Deus nessa noite está nos chamando a um compromisso. Deus não está nos chamando apenas para admirar o que Ele tem feito, Deus está nos chamando a conhecer o Deus que faz milagres. E Deus nessa noite pode transformar o coração de pedra e nos dar um coração novo. Aonde você está, talvez você está pensando em alguém da sua família, talvez você está pensando no seu filho, no seu marido, na sua tia, alguém que está internado, mas nessa noite, se a aliança de Deus estiver na sua vida, a aliança de Deus pode alcançar toda a sua família. Há 4 meses atrás, a nossa família tem enfrentado uma crise e uma luta muito grande, pastor. A minha mãe foi diagnosticada com câncer na tireoide, e depois de esperar por mais de 5 anos, quando ela chega na mesa de cirurgia, a médica diz: nós não vamos operar a senhora, porque o nódulo já tomou uma proporção tão grande que a cirurgia é muito arriscada. E a minha mãe, que estava na igreja, que era muito comunicativa, agora tem que passar por um processo de traqueostomia. Então ela coloca uma traque e já perde a fala. Aquilo que ela tanto esperava, que era a cirurgia, não acontece. E agora ela precisa conviver com aquele nódulo para entrar então quimioterapia, radioterapia. Enquanto nós estávamos tratando a minha mãe, o meu pai começa a sentir algumas coisas e ele não consegue digerir mais a comida. E ele consegue perceber que isso aqui está apertando. Então a gente pede um exame, uma endoscopia. Quando a endoscopia traz o resultado, diz câncer maligno no esôfago. Eu falei: Jesus, os dois. Agora nós temos minha mãe e meu pai diagnosticados. Enquanto um melhora, o outro piora. E em tudo isso, o que a gente aprende mais não é muitas vezes com a doença, não é com o câncer, são com as relações. Deus traz uma irmã que estava afastada do Evangelho para reconhecer que a cura só vem de Deus. Deus traz o meu pai com mais de 73 anos que nunca pensou em Deus, mas agora eu tenho a oportunidade de falar: pai, só Jesus pode curá-lo. E se o senhor está vivo, é porque Jesus tem sustentado a sua vida. Ele é, meu filho, é verdade. A gente precisa ter olhos para enxergar além do óbvio, além da doença, além do diagnóstico. A gente tem que saber que existe um Deus que é maior do que o diagnóstico. A gente precisa saber que há um Deus que é maior do que o câncer. A gente precisa saber que há um Deus que é maior do que as nossas mazelas, e que esse Deus pode fazer nova todas as coisas. Deus pode usar o sofrimento para trazer uma família a voltar à aliança com Ele. E eu creio que Deus pode curar o meu pai, pode curar a minha mãe, e que acima de tudo a aliança dele pode se completar na minha família. Sabe por quê? Porque Deus é Deus de providência. Porque o meu Deus, o seu Deus é maior do que qualquer diagnóstico. Porque o meu Deus e o seu Deus pode usar o sofrimento para cumprir os seus propósitos, embora a gente não saiba disso. Talvez você chegou aqui nessa noite sofrendo. Talvez você chegou aqui nessa noite com um diagnóstico.
Talvez você chegou aqui com alguém na sua família desenganado, mas o Deus de toda aliança está nos chamando a um concerto. Deus está nos chamando a um pacto. Deus está nos chamando a uma comunhão novamente, porque esse Deus pode fazer nova todas as coisas.